Bom, pessoal, bom dia. O professor está iniciando agora esse encontro. Algumas pessoas estão chegando, sejam bem-vindos quem está chegando aí. O professor vai começar agora o nosso encontro conforme o horário marcado, 8h15. Né? A gente está iniciando agora a nossa terceira semana de aula de parasitologia geral. O professor vai, antes de mais nada, colocar aqui o modo de apresentação de slides. E a gente hoje vai iniciar um dos principais modelos de estudo, que são os protozoários. Né? Então, a gente falou, por exemplo, que nós iríamos começar a estudar sobre a parasitologia geral, abordando algumas doenças, né? E a gente vai começar primeiro falando sobre os modelos mais complexos, que são realmente os seres unicelulares que nós chamamos de protozoários, né? Depois de falar um pouquinho sobre as características gerais, a gente vai falar um pouco sobre um dos principais protozoários causadores de doença, que é o Trypanosoma cruzi, a Trypanosoma americana, né, ou também conhecida como doença de Chagas, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar sobre os protozoários no geral é que eles são um grupo bastante diverso. A gente não está falando só sobre um tipo de micróbio com algumas características básicas. Não, a gente está falando de um grupo bastante grande que é compreendido, né, por seres que têm modos de alimentação diferentes, têm modos de locomoção diferentes, né? E a gente vai enquadrá-los dentro do mesmo grupo porque eles são capazes de causar doenças parasitárias. Aqui nesse primeiro slide, a gente está vendo uma foto em que nós temos diferentes tipos de protozoários. Você pode reparar que eles não têm a mesma aparência, né? É um grupo, portanto, diverso. O que quer dizer ser um protozoário? Protozoário é um organismo, um animal que é unicelular, ou seja, ele é composto apenas de uma célula, e ele é um organismo eucarionte. Então, ele é feito por um modelo mais complexo de célula do que as bactérias. Nós podemos encontrar os protozoários espalhados pelos diferentes ecossistemas do planeta. Então, a gente tem, por exemplo, um grande número de protozoários que habitam corpos d'água, que habitam o solo e também, inclusive, habitam o nosso organismo. Nós temos, por exemplo, não tão grande quantidade quanto as bactérias, protozoários na nossa região intestinal, por exemplo. Né? Existem protozoários de vida livre. No entanto, como o slide mostra, grande parte dessas espécies são parasitárias. Vamos aqui nas próximas aulas falar sobre protozoários bastante relevantes para o estudo da parasitologia. Trazem muito prejuízo ao ser humano. Alguns, inclusive, nós podemos verificar aqui, ó, são invasores intracelulares. Então, quando a gente estudou lá na micro, por exemplo, a gente estudou que, de forma geral, as bactérias são fora da célula, extracelulares, né? E os vírus são intracelulares, certo? Aqui, para os protozoários, não é tão simples assim. Existem protozoários que são protozoários invasores, ou seja, que conseguem entrar dentro de uma célula. Estamos falando do Trypanosoma cruzi, que vai ser estudado hoje. A gente está falando da Leishmania, por exemplo. Existem aqueles protozoários que não são invasores. São protozoários que vivem no meio extracelular, como a giardia, como tricomonas, por exemplo. Ok? Aqui nesse slide, a gente mostra para vocês que a gente tem grupos bastante diversos de protozoários. No geral, o que a gente pode distinguir um protozoário do outro? A gente utiliza a forma de locomoção, a forma de transporte. Existem protozoários, por exemplo, que utilizam pseudópodes para se locomover. Outros contam com flagelos, como é o caso, por exemplo, do Trypanosoma, né? Existem aqueles, por exemplo, que vão se deslocar através de cílios, como o último grupo da família do Trichomonas vaginalis, né? Essa tabela aqui que o professor está mostrando, ela é uma tabela classificatória, chamada tabela de Cavalier-Smith, né? Que era um importante parasitologista. A gente não deve decorar isso para a prova. A gente vai ficar perguntando para vocês sobre morfologia, sobre modo de locomoção de protozoários, né? O que a gente precisa saber disso é que o grupo dos protozoários é bastante diverso, né? E cada um deles tem uma estratégia diferente para poder se locomover. Tá? No geral, os protozoários de vida livre, eles se alimentam de bactérias e se alimentam de plâncton disponível na natureza. Os protozoários que são parasitas vão se alimentar, claro, como o professor já deixou bem evidente para a gente aqui, né? Vão se alimentar de compostos metabólicos do seu hospedeiro, né? Então, existem alguns protozoários que se alimentam de sangue, outros protozoários que vão se alimentar de
determinados tipos de célula do interior do hospedeiro, como giardia, por exemplo, né? Cada perfil de protozoário tem um consumo diferente, mas, e de forma geral, é às custas de um hospedeiro, certo? Hoje, nós vamos iniciar o primeiro estudo, o primeiro modelo de protozoário causador de doença aqui na nossa disciplina, e um dos mais relevantes. Justamente por isso que a gente vai começar estudando ele, né? Nós vamos começar estudando o protozoário Trypanosoma. O Trypanosoma, ele é um gênero bastante amplo, né? Se existe uma palavra-chave que a gente pode usar para estudar o protozoário chamado Trypanosoma, é o seguinte: eles são parasitas do sangue. São parasitas que vivem, invadem e se alimentam de componentes do sangue. Nós podemos chamar isso, por exemplo, de hemoflagelados, né? São parasitas que se locomovem através de flagelos, portanto, flagelados. Parasitas que vivem e se aproveitam de compostos do sangue, portanto, são hemoflagelados. Né? Trypanosoma, ele é um gênero muito relevante aqui para o nosso continente. Ele, inclusive, é quase que exclusivamente encontrado nas Américas, principalmente na América Latina e umas partes da África. Né? Duas doenças se destacam para o Trypanosoma. Né? Primeira é a doença de Chagas, a mais famosa do gênero, né? Trypanosomiase americana, que no Brasil, no passado, já foi muito comum. E a doença do sono, Trypanosomiase africana, são causados por modelos, por agentes diferentes. Né? Cada espécie de protozoário é capaz de causar uma doença diferente. No caso aqui, a doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. A doença do sono, ela é causada pelo Trypanosoma brucei, podeniense. Certo, pessoal? Bom, vamos compreender um pouco o contexto da Trypanosomiase americana. E vai ser o destaque para a nossa aula por ser a doença mais relevante. A doença de Chagas. Eu tenho certeza que todos vocês, direta ou indiretamente, já ouviram falar dessa doença. Aqui no Brasil, ela é muito marcante. No nosso passado, já tivemos um número muito grande de indivíduos, né, um corpo de infectados muito grande com essa doença. Né? E a gente, por essa imagem, compreende um pouco como foi o contexto histórico. No interior do Brasil, nós tínhamos uma região que era endêmica para uma doença que deixava os infectados com uma letargia. Ou seja, os infectados eles ficavam cansados, bastante enfraquecidos. Os infectados eles morriam em uma quantidade moderada. Né? Uma empresa estrangeira, ela foi contratada para construir uma ferrovia, né, uma estação de trem, enfim, expandir a malha ferroviária do Brasil no início do século XX, né, lá na região de Minas Gerais. E os trabalhadores, eles perceberam que a população, ela realmente tinha uma grande quantidade delas doente, né, e o governo brasileiro recrutou um cientista, né, um parasitologista, um médico mineiro, Carlos Justiniano Chagas, esse senhor da foto, para que ele investigasse, né, a expansão desse projeto ferroviário que estava acontecendo. Então, indivíduos da população e trabalhadores estavam acometidos por um mal, né, que deixava a pessoa cansada e muitos morriam em poucos dias. Bom, Carlos Chagas, ele era um grande estudioso, um grande entusiasta da microbiologia, né, e ele foi investigar o que poderia estar acontecendo na região. Né? Ele entendeu um pouquinho as características gerais da população, a forma de moradia, a alimentação, qual era a fauna local, e ele começou a investigar as pessoas que moravam na pequena cidade de La Sança. É um pequeno município de Minas Gerais. Né? Você pode observar aqui nessa foto, o Carlos Chagas, ele está com um charutão, né? Parece o professor Girafales aqui, né? Então tá fumando enquanto ele olha uma criancinha que aparentemente está doente, uma criancinha que está cansada, perda de peso, né? Após investigar os sintomas das pessoas, após investigar o histórico de transmissão da doença, de uma maneira muito aguda, muito brilhante, o Carlos Chagas identificou um inseto que era endêmico na região e que era responsável pela transmissão dessa doença. Esse inseto é o que a gente pode ver aqui nessa foto do próximo slide. Nós estamos falando de um inseto hematófago, inseto, portanto, que suga, né? Ele pica um indivíduo que está dormindo e se apropria, né, do seu sangue. É o famoso barbeiro.
barbeiro é um inseto que pode variar de 3 a 6 centímetros. Né? A gente está vendo aqui uma família de diferentes espécies de barbeiro. Esses barbeiros, esses insetos, eles são muito comuns em regiões do interior do Brasil, principalmente em populações que moram em casas com esse perfil de infraestrutura aqui, ó, chamadas casas de pau a pique. Uma casa de pau a pique. Casas em que você mistura barro e palha. Né? Não são casas de alvenaria, não são casas que tem um material que ele é mais recomendado para você evitar doenças pela saúde pública. É um contato muito grande entre, por exemplo, o ambiente externo para a moradia interna. Né? E esses insetos, esses barbeiros, eles conseguiam facilmente fazer ninhos, né, nas entrefrestas dessas casas de pau-pique, de palha e de barro, portanto era um material muito poroso. Né? Tinha uma grande infiltração desses insetos nessas casas. É um inseto que tem o hábito noturno, então ele costuma picar as pessoas enquanto as pessoas estão dormindo. Né? Ele geralmente pica a pessoa na região da face, e é justamente nesse momento que ele introduz o parasita, o protozoário. O Carlos Chagas ele é brilhante porque não apenas ele identificou o vetor, o transmissor do parasita, como inclusive ele conseguiu visualizar o parasita em microscopia, algo que na época, 1909, era bastante difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tinha uma infraestrutura tão grande para isso, para essa pesquisa, para essa investigação. Né? Carlos Chagas identificou não apenas o transmissor da doença, como o próprio agente, inclusive o ciclo de vida. Ele identificou os passos necessários para que o inseto transmitisse a doença para o hospedeiro definitivo, o homem, né? E como o homem poderia, dessa forma, passar para outras pessoas. Poderia, através de um novo repasto, um novo inseto sugando o sangue dele, ser contaminado. Né? Então, perceba que a gente tem aqui um cientista que identificou todos os passos de uma doença. Algo que até hoje ninguém conseguiu. Né? Comenta-se muito pela história que Carlos Chagas merecia um prêmio Nobel. Essa é considerada até por estrangeiros como uma das maiores injustiças da ciência mundial. Né? Ele teve em 1909, ele teve uma relevância muito maior do que o alemão que ganhou o prêmio Nobel, que hoje foi premiado por algo que a gente, né, já nem lembra mais. Né? Enfim, são injustiças da vida, né? Mas o importante é que, a partir desse momento, nós identificamos os pontos gerais dessa doença. Aqui, nós temos, no meio, uma foto, uma microscopia eletrônica, desse protozoário que eu falo a vocês, o Trypanosoma cruzi. Vocês podem observar que ele é um tripanossoma, ele foi colorido por computador, né? Vocês podem perceber a presença de um flagelo aqui, uma espécie de cauda. Ele utiliza esse flagelo para a movimentação. Uma vez no hospedeiro, ele vai invadir células, né? Principalmente células do sistema hematofágico, né? Então células do sangue, por exemplo, e células como macrófagos, né? Que vivem no nosso corrente circulatória. E a gente pode ver aqui o mapa atrás, a prevalência dos vetores por todo o continente americano. Né? Nós temos aqui em destaque a América Latina, e você percebe que esses nomes científicos aqui se referem aos barbeiros, ou seja, a esses insetos. Você percebe que só aqui no Brasil, ó, a gente já tem várias espécies, né? Então nós temos aqui o mais comum de todos, Triatoma infestans. Também temos o Triatoma brasiliensis, Triatoma sórdida, Panstrongium lunigistus. São espécies de diferentes tipos de barbeiros, ou seja, insetos hematófagos, e que transmitem a doença de Chagas. Tá? Como se encontra a situação atual da doença de Chagas? Né? Então, o último boletim, bastante minucioso que foi lançado, foi o ano passado, 2020. Né? A gente podia falar que há 10 anos atrás, nós tínhamos, por toda a América Latina, 20 milhões de infectados. Esse número, ele diminuiu. A gente pode ver aqui, por exemplo, né, a primeira informação do slide, que houve diminuição desses casos, principalmente no Brasil. Hoje, acredita-se, em 2021, acredita-se que nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas positivas para a doença de Chagas, na forma aguda ou na forma crônica. Né? Alguns fatores diminuíram a transmissão dessas doenças, como, por exemplo, infraestrutura. Né? E o SUS também, com a sua distribuição de medicamentos antiparasitários, também foi eficaz na diminuição, né, dessa doença. Mas a gente ainda se encontra num ponto sensível. Por quê? Algumas regiões da América Latina
ainda apresenta uma incidência moderada. E, considerando a fronteira seca que nós temos em relação aos países latino-americanos, há um fluxo de pessoas, de viajantes e de imigrantes que acaba trazendo, em muitos momentos, o patógeno para a gente. Pessoas positivas que, por algum motivo, entram no país e, assim, têm chance de transmitir a doença se eles se encontram, por exemplo, num ambiente bombardeiro, num ambiente, né, de fácil propagação. Nós tivemos, por exemplo, aumento de casos nos últimos 3 anos porque nós tivemos muitos imigrados de países como Venezuela, por exemplo, que entraram no país, né, e que, assim, transmitiram o patógeno para a gente. Né? Boa parte desses indivíduos, a gente tem aqui até 30% dos infectados, acabam morrendo de complicações cardiovasculares. Nós vamos ver ali para frente que essa doença, a doença de Chagas, é uma doença que se desenvolve cronicamente. O parasito ele é capaz de invadir órgãos e é capaz de se instalar por muitos períodos, né, períodos prolongados, mantendo a pessoa numa condição de cronicidade. A pessoa pode desenvolver sinais que, a princípio, ela nem imagina que são infecciosos, né? Então a pessoa pensa que tem um problema cardiovascular, problema de coração, né? Por algum motivo ela pensa que tem muito colesterol, né? Que as suas veias estão entupidas, por exemplo, alguma coisa assim, quando percebe, não. Quando percebe que a pessoa tem um problema no coração devido a um protozoário. Então veja como uma coisa bastante complexa, né? É um problema de saúde pública que, hoje, não é a nossa maior dor de cabeça, mas nós temos todos os pré-requisitos para que ela volte a se tornar. Muitos milhões de brasileiros, nos últimos 150 anos, morreram de doença de Chagas. Então, é uma doença que é um panorama moderado para o Brasil. Nesse próximo slide, a gente pode observar aqui as formas evolutivas do Trypanosoma cruzi. O que significa forma evolutiva, professor? Bom, um protozoário, quando ele tem um ciclo de vida, ou seja, quando ele é transmitido para vetores, depois é transmitido para um hospedeiro definitivo, ele assume transformações que vão ajudar ele a sobreviver nessa nova fase da doença. Nós temos aqui, então, o que a gente chama de formas evolutivas. Todo protozoário que é transmitido de uma espécie para outra, ele precisa passar por modificações para quê? Para ele se adequar, então, às condições fisiológicas desse corpo. Né? A gente tem aqui as 3 formas evolutivas da doença de Chagas. Eu vou começar de baixo para cima, para ficar mais didático. Né? A principal forma de todas é essa aqui de baixo, a letra C, que a gente chama de tripomastigota. Né? O que é tripomastigota? É a forma invasiva. O tripomastigota é aquela forma que tem um flagelo, que o professor falou, e aquela forma que vai invadir a célula, tanto do inseto quanto do humano. Assim que o inseto nos pica, ele defeca no local da picada, ele costuma defecar no mesmo local em que ele inocula, que ele se alimenta, né? E o tripanossoma se encontra nas fezes dele. Quando a gente coça o lugar que ele picou, né? Você tem ali as fezes dele no mesmo local. E esse atrito que a gente faz, a coceira, acaba fazendo com que o tripomastigota entre na nossa corrente circulatória. É um parasita pequenininho e flagelado. Ele tem enzimas, ele tem formas de invadir, portanto, o nosso sistema circulatório. O tripomastigota ele vai invadir células e depois disso ele se transforma na forma número A, a letra A, né, que é a mastigota. A mastigota é essa forma aqui sem flagelo, uma forma imóvel, né, e que é a forma de multiplicação no interior da nossa célula. Quando a nossa célula já está infectada, já está doente, o tripomastigota se transforma em amastigota. E é nesse momento que a gente vai ter a multiplicação, a proliferação do parasita dentro das nossas células. Quando você tem um grande número de amastigotas, quase explodindo a célula, ela vai se transformar novamente em tripomastigota. E nesse momento, os tripomastigotas saem da célula e vão tentar invadir outra célula. Quando um inseto suga o sangue de uma pessoa contaminada, ou seja, o sangue rico em tripomastigotas, os tripomastigotas vão invadir o sistema digestivo do inseto e lá ele se transforma no epimastigota. A partir de tripomastigota, como está escrito aqui, né, vira epimastigota no intestino do inseto. Epimastigota é a forma de moradia do parasita dentro do nosso inseto. Depois ele vira tripomastigota de novo para poder contaminar uma pessoa. Né? Falando, não fica tão claro. Vamos olhar esse gráfico aqui, ó, que a gente chama de ciclo de vida.
Tá? Aqui a gente tem de forma bem didática, explicando para a gente como ocorre a doença de Chagas. Né? Então, vamos observar ali os números que a gente tem. Né? Primeira coisa, o inseto vetor alimenta-se, o inseto, o barbeiro, nesse caso, ele está contaminado com a doença de Chagas, com o parasita, né? Então ele vai se alimentar, ou seja, vai sugar o sangue da pessoa, e a gente falou que ele defeca no mesmo local que ele se alimenta, certo? Então ele defeca próximo, e o sangue dele, ou as fezes dele, estão cheias de tripomastigotas. Tá? O que acontece? Passo 2. Ou a pessoa se coça, ou os próprios tripomastigotas penetram no tecido. Eles vão penetrar, então, no corpo, e a partir daí, eles vão infectar células. Quando eles infectam células, eles se transformam em amastigota. Aquela forma que o professor falou, sem flagelo. Na fase 3, os amastigotas que já estão dentro das células, né, eles vão se multiplicar. Então, você vai ter uma célula que vai começar a ter uma grande proliferação desse parasita. O objetivo do parasita é isso, né? É se multiplicar e se disseminar. Fase 4. Amastigotas diferenciam-se novamente em tripomastigotas e saem das ameaças. O que muda aqui de amastigota para tripo? Eles adquiriram um flagelo. A partir desse momento, ele volta a ser móvel. Então, você tem agora a corrente circulatória com uma grande quantidade desses parasitas móveis. E é nesse momento que você vai ter, em algum outro dia, aqui nessa última fase, né, o inseto alimentando-se do hospedeiro. Então, o inseto acaba pegando o parasita do humano porque ele está se alimentando de alguém contaminado. Então, via alimentação, ele mesmo é contaminado. No inseto, aquilo que a gente falou, né? Se multiplica em epimastigota no intestino, começa a ter uma grande circulação no hospedeiro, transforma-se em tripo de novo. E a coisa se repete. Um inseto que está contaminado pica um ser humano, o ser humano tem uma multiplicação muito intensa desse protozoário no seu interior, até o momento em que tem tanto parasita aqui, que algum outro barbeiro que volte a picar esse ser humano, volta a se proliferar novamente. Né? O professor vai colocar esse vídeo aqui, ó, para que a gente entenda um pouquinho como que funciona esse processo. Deixa eu só tirar aqui o vídeo, o som do vídeo, que não é necessário para a gente, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui um vídeo mostrando para a gente, né, o ciclo de vida do tripanossome. Ó, está ali o barbeiro que vai se alimentar e ele defeca no mesmo local em que ele se alimenta. Né? A partir desse momento, ó, ele vai defecar e as suas fezes estão contaminadas com tripomastigotas, aquela forma invasiva. Né? Após o passo sanguíneo, essa região ela fica uma região sensibilizada. É como uma pessoa se coçar, por exemplo, no local da picada. Como um inseto, quando pica a gente. Né? Olha aí a forma flagelada. O tripomastigota. Né? Quando a pessoa tem esse atrito da coceira, ela vai facilitar a entrada do protozoário na corrente circulatória. Né? O tripomastigota, ele é um parasita protozoário invasivo. Ele vai encontrar condições para invadir prófagos, células musculares, células epiteliais e também neurônios. Veja o padrão de multiplicação desse protozoário. Ele geralmente vai infectar células nucleadas. Né? Então, olha só, ele entrando aqui no macrófago, né? Ele tem enzimas para isso, para ele conseguir fazer a invasão. À medida que, inclusive, a célula de defesa tenta comer esse protozoário, como a gente está vendo aqui, a célula tem organelas para poder destruir esse parasita, o parasita evoluiu para poder sobreviver contra isso. Ele aprendeu a fugir e usar a maquinaria da célula a seu próprio proveito. Né? Então, ele não apenas sobrevive à destruição da célula de defesa, como ele se transforma nessa forma que a gente está vendo agora, que é a mastigota, né? Essa forma sem núcleo, e ele vai começar uma intensa proliferação. Você tinha aí uma mastigota, ele vai se transformar em vários amastigotas. É uma multiplicação normal de um organismo qualquer. É essa função biológica que a gente tem, né? Se multiplicar e se propagar. Chega um momento que você vai ter ali uma multiplicação exponencial tão grande, né? Que todo o citoplasma da célula de defesa vai ficar tomada pelo parasita. O que vai acontecer agora? Há uma sinalização bioquímica para que eles se diferenciem novamente em tripomastigotas. Ou seja, esses protozoários aí
vão adquirir uma cauda, um flagelo, né? E eles tornam-se novamente ativos. O que acontece a partir desse processo? Vão romper a célula para tentar invadir novos locais do nosso corpo. Esse movimento assim de multiplicação deles, né, de intensa atividade, acaba rompendo a célula, né, e você tem agora a corrente circulatória cheia de parasitas. Eles continuam invadindo outras células, e você tem aí um barbeiro que poderia novamente se alimentar desse sangue, e aí adquirir novamente o parasita. É assim que a proliferação acontece. Esse vídeo aqui foi produzido pelo professor Vanderlei de Souza e Marlene Benquimol, que são alguns dos parasitologistas mais em evidência aqui no país. Então, aquilo que o professor falou para vocês, né? Os brasileiros, eles se destacam bastante na área da parasitologia, no cenário mundial, no cenário global, né? Bom, falando um pouco sobre os sintomas, a parte mais relevante para a gente, né? O que a gente pode falar especificamente sobre os sintomas? Eles variam bastante. A gente está falando de um protozoário que é invasivo, um protozoário que ele invade não apenas um perfil de célula, e o protozoário até que pode se instalar de forma crônica. Então é muito complexo a gente decorar dois ou três sintomas para uma pessoa, né? É muito mais do que isso. Na fase aguda, que a gente chama, ou seja, os 10 primeiros dias após a invasão do hospedeiro no nosso corpo, a gente costuma ter sinais agudos, né? Um sinal bastante característico, que a gente pode ver na foto, inclusive, é o que a gente chama sinal de Romanin. O que é o sinal de Romanin? Né? É quando a pessoa ela tem um inchaço da região subpalpebral. Você pode ver aqui que a pessoa está com o olho inchado, parece que ela levou um soco, né? Não, o que acontece aqui é uma dificuldade que a pessoa está em drenar o conteúdo linfático dessa região aqui da face, região onde geralmente a invasão começa, né? Então a pessoa fica com esse espaço aqui bastante inchado. O sinal de Romanin, ele é famoso por ser característico da doença de Chagas. A gente, inclusive, chama isso aqui de patognomônico. É um nome bem complicado, né? O que é patognomônico? É um sinal que é exclusivo dessa doença. Não existe nenhuma outra doença essa manifestação clínica. Se você vê uma pessoa com sinal de Romanin, o que isso nos sugere? Que a pessoa está com doença de Chagas. Né? Mas não é tão fácil, não é tão fofinho assim a situação como a gente poderia imaginar. Nem todo mundo desenvolve o sinal de Romanin. Então é possível que uma pessoa esteja com doença de Chagas e a gente tenha dificuldade em descobrir isso, né? Geralmente, a pessoa fica com aqueles sinais que a gente comentou lá no início, que Carlos Chagas viu lá naquela cidade de Minas Gerais. A pessoa fica com fraqueza, a pessoa fica com enjoo, a pessoa fica letárgica, ou seja, a pessoa fica bastante indisposta, a pessoa fica realmente sem ânimo para trabalhar, a pessoa fica realmente no estado de fraqueza, debilitação geral. Né? Algumas pessoas podem, inclusive, desenvolver hepatomegalia. O que é isso, professor? As pessoas ficam com o fígado inchado, as pessoas ficam com efeitos secundários. Né? É comum a pessoa ter náuseas, enjoo grande e, inclusive, febre. Então, veja, a pessoa ela fica bastante debilitada, um cansaço geral, sintomas agudos que, às vezes, sugerem uma contaminação alimentar, né? E demora um pouco até a pessoa começar a suspeitar que ela pode ter uma doença parasitária. Você só vai suspeitar como uma das primeiras causas quando a pessoa vive numa região endêmica. Né? No passado, por exemplo, no interior do Brasil, zona rural, geralmente é o principal perfil da doença de Chagas, né? Era uma das primeiras causas. Mas hoje, no século XXI, em 2021, a doença de Chagas não vai ser a primeira suspeita da pessoa. Né? Infelizmente, a doença de Chagas é comum ainda em regiões rurais, principalmente no interior, né, da região norte e da região centro-oeste. Então, isso acaba muitas vezes obscurecendo um pouco, né, a situação. Como o professor falou, a gente tem a fase crônica. A fase crônica é aquele momento que o parasita vai invadir alguns órgãos, como, por exemplo, o coração ou fígado, e a pessoa fica com essa fase de latência. A pessoa fica muitos e muitos anos infectada e ela não sabe exatamente por quê. Né? É algo bastante complexo. Tá? Pessoal, gostaria de saber se até o momento que o professor está falando, alguém tem alguma dúvida que ficou para trás, algo a comentar? Por enquanto está tudo tranquilo ou algum ponto não está muito claro?
Tranquilo, então. Tá? Em caso de dúvida, por favor, fale com o professor. Bom, como que a gente faz o diagnóstico da doença de Chagas? Né? O diagnóstico, ele não é tão simples como para doenças bacterianas. Vocês vão entender, quando a gente fala de diagnóstico de parasitas, é um quadro, é uma situação mais complexa do que na micro. Né? A nossa aula prática, inclusive, quando a gente for lá em setembro, a gente vai tratar de diagnóstico, especificamente, para a gente entender como que a coisa funciona. Né? Existem várias formas da gente identificar a doença de Chagas, a tripanossomíase americana numa pessoa. As duas primeiras são as mais comuns. Primeiro, a gente começa aqui pela direita, né? Que a gente tenta fazer a visualização do parasita num material do ser humano. Primeiro, a mais comum, é a microscopia direta. O que é isso? Nós colhemos o sangue do indivíduo e a gente faz uma lâmina, a gente faz um esfregaço para olhar no microscópio. Coletar o sangue da pessoa e olhar no microscópio. Existe uma coloração que a gente usa, que é a coloração de Giemsa, uma coloração que vocês vão usar ainda nas aulas de análises clínicas, né? Mais para frente. E a coloração de Giemsa, ela cora não só as células do sangue, mas também os leucócitos que acompanham a célula do sangue, onde o parasita está morando. Vocês podem observar o que é aqui, ó. A gente pode observar nessa esfregaço de sangue que nós temos tripomastigotas que estão isolados aqui, ó, estão livres, estão nadando, né? Essa forma aqui apaulada, isso aqui são os tripos. Você pode até ver a caudinha dele, os flagelos, né? Aqui as células já tinham em grande quantidade, a mastigota, eles explodiram, viraram tripo. Você está vendo esses parasitas aqui surfando. Só a visualização direta do parasita no sangue, isso aqui já é conclusivo que a pessoa tem doença de Chagas, né? Em hipótese nenhuma você poderia fazer um esfregaço e encontrar esses parasitas aqui surfando de boas, né? E você deixar para lá. Não. Identificou o parasita nadando, é conclusivo que a pessoa tem doença de Chagas. Algo que era mais comum antes, agora está caindo um pouco no uso, né? É o xenodiagnóstico. O que é isso? É você utilizar o barbeiro como um animal destaque para você identificar a doença. Você pode manter num biotério, você pode manter no laboratório do hospital, uma quantidade pequena de barbeiros, alimentando eles, barbeiros negativos, né? Insetos que não têm o parasita. E você pode alimentar esses insetos com o sangue de um hospedeiro, de um paciente que você suspeita que tem a doença de Chagas, né? E alguns dias depois, você tem que, ao coletar esse inseto e observar na microscopia o material dele, você tem que encontrar o parasita, o epimastigota ou tripomastigota, né? É uma forma que era usada mais comumente antigamente quando você não tem tanta infraestrutura. Hoje a microscopia direta é mais rápida e mais barato também, que manter um barbeiro biotério. Existem outros testes que são os testes sorológicos. Nesse ponto aqui, a gente está buscando indícios indiretos de que o parasita passou por aqui. Como a gente falou, por exemplo, quando você tem um parasita, um patógeno no geral que invade o nosso corpo, o sistema imune vai se defender contra aquele parasita. O sistema imune vai tentar produzir anticorpos contra ele. Né? Como a gente já falou aqui em sala de aula, a imunidade contra parasitas não é tão eficaz. Portanto, a gente tem algumas dificuldades de a gente conseguir ali derrotar, destruir o patógeno a partir do sistema imune. Né? O patógeno ele tem algumas artimanhas, como, por exemplo, ele muda a forma evolutiva. Quando o sistema de defesa começou a produzir anticorpos contra uma mastigota, ele se transforma em triplo mastigota. E aí, o que adiantou esses anticorpos? Para nada. Né? Então, entenda as sutilezas que a gente tem nas transmissões de parasitas. Aqui a gente tem a prova de uma aglutinação direta, que a gente vai detectar a quantidade de presença de anticorpos a partir de amostras de sangue. Nós podemos fazer imunofluorescência indireta, quando a gente, por exemplo, tenta localizar aqui de forma fluorescente a presença de anticorpos. A gente tem os parasitas, aqui o tripomastigota nesse campo, aqui o epimastigota, né? Se você tem anticorpos nesse soro, você vai ter ali a ligação do anticorpo no parasita e ele fica fluorescente, uma técnica mais sofisticada. A gente também tem a precipitação e o Western blot, que são técnicas para localizar indiretamente a presença de anticorpos. Essas técnicas aqui, o professor não vai falar sobre elas hoje. A gente pode falar só numa aula sobre técnicas, isso aqui você vai aprender em aulas de análises clínicas, né? Mas se vocês não tiveram isso até agora, a gente pode pegar uma aula só para falar de técnicas de análises clínicas daí. Aí vocês falam para o professor se vocês não tiveram ainda, né? Para a gente poder marcar um dia só para ter essas aulas, para vocês entenderem como funcionam essas técnicas. Ok? Bom, existe uma recomendação muito importante do Ministério da Saúde, que é inclusive, que é o que o professor acabou de falar, né? Os protozoários, eles têm formas evolutivas diferentes.
mastigoto, epimastigoto, tripomastigoto, por sua vez, eles têm proteínas de superfície diferentes. Eles têm antígenos diferentes. Como essas formas evolutivas podem resultar em falso positivo ou falso negativo, então a pessoa tem a doença, mas o teste deu que ela não tem. Que é uma pessoa que está negativa, mas ela tem, na verdade. É que o patógeno escapou, enganou o sistema imune. Então o Ministério da Saúde pede que pelo menos 2 testes sorológicos sejam utilizados na triagem de doadores de sangue. A gente não pode ter o risco, por exemplo, de ter uma pessoa contaminada com doença de Chagas e a pessoa doar uma bolsa para o SUS. Né? Você estaria entregando de presente ali uma fita de prata, né, para uma pessoa um sangue contaminado. Por esse motivo, a gente precisa de pelo menos 2 testes que confirmem a negatividade de uma pessoa. Veja como triagem de sangue é algo bastante importante e se destaca nos últimos anos para a gente evitar transmissão de doenças. Né? Bom, e aqui a gente chega numa parte bastante relevante, né, sobre a prevenção e sobre o tratamento contra a doença de Chagas. Né? O tratamento, vamos falar primeiro do tratamento. Né? Ele é realizado principalmente com uma molécula chamada benzinidazol. O benzinidazol é uma molécula importante que ele tem ação contra as formas invasivas, contra o tripomastigoto. O benzinidazol é interessante porque ele é uma molécula que tem uma eficácia grande contra o protozoário. Qual é o grande problema dela? O benzinidazol é uma molécula hepatotóxica. Então, o consumo de benzinidazol, ele deve ser feito com prescrição médica, deve ser feito sob responsabilidade. A pessoa, ela pode desenvolver sinais adversos, sinais de intoxicação. Como o professor falou no comecinho da aula, né? Os protozoários, eles são organismos eucariontes. Ou seja, eles são feitos pelo mesmo tipo de célula que nós, seres humanos. Quando você toma um medicamento, o benzinidazol no caso, que é feito, que foi desenhado para destruir uma célula de protozoário, ele também pode ter um efeito bastante forte contra as nossas células. Toda vez que você faz um tratamento contra protozoários, você acaba tendo algum sinal de intoxicação. Ora leve, ora grave. Tudo depende da quantidade de medicamento que você entra em contato. Né? Você tomar um antibiótico não é a mesma coisa que você tomar um antiprotozoário, um protozoocida, desculpa. Né? O antibiótico é uma molécula que foi feita contra células procariontes. Aqui a gente está falando de células parecidas com as nossas. Então, muitas pessoas, ao ingerir esse medicamento, eles até se intoxicam. Né? É por esse motivo que a gente não tem essa disseminação tão grande assim de benzinidazol. Até grupos de pesquisa, às vezes, têm dificuldade de encontrar esse medicamento disponível, né, para comprar, por exemplo, para fazer testes, pesquisa, porque realmente deve ser tratado com responsabilidade. Né? Como que funciona a prevenção? O tratamento é o benzinidazol. Né? E a prevenção, professor? Bom, prevenção, passo mais importante é você ter medidas sanitárias, instalações, infraestruturas mais adequadas em larga escala. Desde o século XIX, o Brasil ele procurou investir em moradias melhores do que essas casas de pau a pique que a gente pode ver na foto. Essas casas, elas permitem que o inseto ele invada o ambiente domiciliar. Essa senhora, por exemplo, que mora aqui na região Nordeste, você pode ver ali que ela está num palito, né, com um barbeiro. Ela está acostumada a conviver com esse inseto, né? Infelizmente, esse inseto é muito perigoso para esse convívio tão próximo. Então, a gente deveria políticas públicas, né, para levar para todos os municípios moradias de alvenaria. E desde o século XIX, isso foi feito. Hoje, o número de pessoas que tem uma casa de alvenaria aumentou. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade para todo o Brasil. Nós temos regiões, principalmente da região rural norte, nordeste, que a gente tem grandes problemas ainda com moradias. Vocês podem ver, inclusive, nos telejornais, né? Grande população da região norte com doenças se espalhando pela população porque eles moram ainda em regiões de palafita. Então, isso é algo bastante grave. A gente só pode aqui estar falando de uma forma confortável em parasitologia, aprendendo que essas doenças já foram vencidas, quando a gente levar a saúde pública para todo o país. Todo país tem direito de ter uma moradia de qualidade. Né? O combate ao inseto também se faz necessário, porque o barbeiro não transmite apenas para nós. O barbeiro ele pode transmitir para animais de sangue quente. Você tem animais selvagens que servem de reservatório para a doença de Chagas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o gambá, por exemplo, que é um animal silvestre bastante comum e que pode transmitir
a doença para a gente, né? Então isso é algo bastante relevante e que faz parte da nossa vida, né? Foi perguntado aqui, a única forma de transmissão da doença de Chagas é pelo barbeiro? Uma boa pergunta, Leonardo. Essa é a principal forma de transmissão, né? A transfusão sanguínea é uma forma possível, né? E existia uma forma que já foi estudada no passado, que é através do consumo de açaí, por exemplo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Quando você tem o inseto entrando em contato com alguns tipos de material, como, por exemplo, cana, né? Já foi constatado transmissão pela cana, né? É quando você tem ali a forma, o inseto teve contato com esse material, né? E você pode, pela ingestão, ter o contato, né? Inclusive, está se estudando até transmissão pela forma sexual, né? Isso ainda não é uma forma muito bem estudada. A principal forma de infecção é a forma de transfusão, né? A forma do inseto picando a pessoa. Mas a gente tem, sim, relatos de pessoas que consumiram frutas, como açaí, e foram transmitidas porque tiveram contato com o barbeiro. Provavelmente o barbeiro se instalou ali, foi moído junto com o moedor de cana, né, ou com a preparação do açaí, e foi transmitido. Ela não é nem de longe a principal forma. Realmente é uma forma que a gente chama ali de acidental, né? Mas a gente sempre tem que entender bastante como essas coisas podem funcionar. Certo, pessoal? Bom, vamos agora, eu vou colocar agora em modo de apresentação de slides. Agora a gente vai fazer um exercício, né, algo relevante para a gente, que é o estudo de casos clínicos. Como o professor falou, toda aula que a gente está uma doença, a gente vai falar sobre um caso clínico. Lá no AVA dessa semana, vocês vão reparar que o professor colocou uma pergunta para ser respondida. Essa é a primeira atividade que vale nota aqui para a gente. Essa é uma pergunta que ela deriva desse caso que nós vamos estudar agora, né? Vamos lá, então. Esse caso aqui foi um conjunto de históricos de casos que o professor coletou de hospitais, às vezes aqui do estado, às vezes do país, né? É um caso verídico. Portanto, ele vai servir para uma simulação bem sofisticada do que a gente aprendeu hoje, tá? Vamos lá. Primeiro caso que a gente vai estudar hoje. Adulto, 39 anos, sexo feminino, imigrante da Bolívia. Foi encaminhado ao hospital devido a cansaço excessivo. Lembra que quando o professor falar que qualquer sinal, qualquer fator aqui do caso clínico, você pode perguntar, né, pessoal? Se vocês quiserem me sugerir algo ou tiverem alguma dúvida de algum termo, de algum procedimento que a gente está falando aqui, por favor, pergunte, tá bom? Vamos lá. Então, a pessoa, ela no histórico, ou seja, ao entrar em contato com o médico, ela falou algumas informações para ele, né? Primeira coisa, a mãe dela, a mãe dessa adulta, ela foi infectada com Trypanosoma cruzi quando vivia em Tuzipo, no vilarejo da Bolívia, né? Como ela veio de lá, o médico já perguntou se ela tinha essa doença endêmica, Trypanosoma cruzi. Né? E sim, a mãe era positiva para a doença de Chagas, né? 4 anos depois da mãe desenvolver a doença e buscar tratamento, casou-se e teve 4 filhos. Então, essa mulher, ela hoje tem 4 filhos. Na época, o médico detectou amastigotas no coração. Então, a mãe recebeu o marca-passo. A mãe dela, assim que foi constatado que ela tinha doença, ela tinha inclusive a forma crônica, você pode ver que tinha parasitas no coração dela, né? Teve que receber marca-passo porque a pessoa devia estar já num sinal bastante avançado da doença. O coração dela devia ter problemas sérios, né? Então, foi realizado o exame clínico dessa mulher. A auscultação, o que é isso? A gente medir com o auscultador, né? Revelou taquicardia, ou seja, a mulher está com coração acelerado. Não sabemos se é pela doença de Chagas ou por qualquer outro motivo, né? Mucosa oral levemente pálida, ou seja, o médico deve ter percebido que as mucosas, quando você faz aquele exame de investigar aqui como está a coloração das mucosas oral, mucosa ocular, né? Reparou que ela está um pouco pálida. O que significa isso, pessoal? Mucosa pálida. A nossa mucosa geralmente tem que ser rosadinha, né? Tem que ter um vermelho fraco. Isso pode ser um indício de que a pessoa esteja com fraqueza, com anemia, por exemplo, né? A pessoa está com náusea, então essa boliviana, ela está enjoada no exame clínico, né? Exame de resistência mostrou baixo rendimento físico. Provavelmente o médico pediu para ela fazer algum comportamento, né, correr na esteira, alguma coisa assim, e viu que ela realmente está fraca. Essa mulher dá para ver que ela está, no geral, um pouco debilitada, com o coração acelerado. Ela está fraca. Talvez anêmia, né? Ou o que é anemia? Pouca quantidade de células sanguíneas. Tá? Vamos lá. Baseado no histórico e no exame físico que a gente acabou de ver,
A gente poderia considerar a doença de Chagas? Poderia. Vocês concordam comigo, né? Ela tem algum... Primeiro, ela veio de uma região endêmica. A mãe dela é positiva para a doença. Ela está com sinais de fraqueza, palidez. Isso é compatível, sim, com doença de Chagas. A pessoa está enfraquecida. Poderia. Né? Poderíamos desconfiar de outras doenças? Com certeza. Né? Não está escrito doença de Chagas na testa da mulher. Nenhuma doença funciona dessa forma. Toda doença tem sinais que são compatíveis com outras enfermidades, né? Então, essa mulher poderia ter malária, outra parasitose, é compatível com sinais de fraqueza. Ela poderia ter uma doença cardíaca geral, como doença cardíaca congestiva. Ela está com o coração acelerado, o coração não está conseguindo levar sangue para alguns órgãos, portanto, ela está fraca, ela está anêmica, debilitada. Ela poderia estar com toxoplasmose, né? Toxoplasmose também é uma doença que tem alguns sinais compatíveis com isso. Ela poderia ter hipotireoidismo, uma doença hormonal que confere indisposição para a pessoa, muito comum, uma das doenças hormonais mais comuns que existem. Ela poderia ter essas e poderia ter várias outras doenças. Na ficha médica, o médico escreveu essas aqui. Tá? Baseado nessas suspeitas do médico, quais foram os testes clínicos que foram pedidos? Então, primeiro, o hospital contava com esse xenodiagnóstico. Então, coletou o sangue da mulher, levou para um laboratório onde tinha o barbeiro. Deu um pouco do sangue dessa mulher para alimentar o barbeiro. Vamos ver se a gente vai ter, então, desenvolvimento do parasita a partir desses insetos criados em laboratório. Né? Outra coisa, imunofluorescência indireta para a Trypanosoma cruzi. Coletamos o sangue dela para pesquisar se ela tem anticorpos. Microscopia direta para a Trypanosoma cruzi. Coletar o sangue dela, fazer um esfregaço na lâmina e pintar com guimsa, para ver se a gente encontra pintadinho ali de roxo o parasita entre as hemácias da mulher. Nossa, professor, pediram 3 testes para ver Trypanosoma cruzi? Lembra que a gente viu ali que, como o parasita ele tem chance de ter outras formas evolutivas, a gente nunca faz só um teste de diagnóstico. A gente sempre faz, no mínimo, 2 testes diagnósticos. A gente está usando mais de uma técnica. Ok? ELISA, pesquisa de anticorpos, uma técnica que se chama ELISA, né? Pesquisa de anticorpos para ver se a mulher tem toxoplasmose. Microscopia direta do sangue, não só para ver se ela tem Trypanosoma cruzi, para ver se ela tem malária. Esse parasita aqui, o Plasmodium falciparum, é o agente causador da malária. Né? Eletrocardiograma, radiografia do coração, para ver se a mulher está com alguma forma de doença cardíaca que não tem nada a ver com o parasita. Né? Exame de sangue, para a gente medir algumas enzimas. A gente vai, então, medir a proteína C reativa, dosar os hormônios da tireoide, o T3 e T4, para ver se essa mulher, na verdade, não tem um problema hormonal, não tem nada a ver com parasita. Pode ser, né, pessoal? Não é só porque a gente está nessa aula fofinha de doença de Chagas que tudo aqui vai dar só doença de Chagas. A gente quer descobrir a doença da mulher. Né? E esses foram os resultados. Olha só. Xenodiagnóstico, crescimento foi positivo. Depois de matar os insetos e investigar no microscópio, sim, ao alimentar o sangue da mulher por inseto, o inseto desenvolveu formas. Ou seja, a mulher tem doença de Chagas. Imunofluorescência indireta para Trypanosoma cruzi. Foram encontrados anticorpos para T. cruzi. Segundo teste positivo, confirmativo de que a mulher, confirmatório que a mulher tinha tripanossomia. Né? Terceiro teste, microscopia direta. Guimsa revelou presença de tripomastigotas entre as hemácias. Então, triplo positivo. A mulher está classicamente confirmada como uma portadora de Trypanosoma cruzi. Né? Vamos ver os outros exames só para a gente não descartar tudo. Né? Olha só, exame de anticorpos para toxoplasmose. Não deu reativo. Essa mulher nunca nem teve contato com toxoplasma. Microscopia direta para Plasmodium falciparum. Ausente. A mulher também não teve contato com o patógeno da malária. Eletrocardiograma e radiografia. Vamos ver o coração dessa mulher, né? Ela está com leves alterações do ventrículo esquerdo. É possível que essa mulher já tenha algum problema de coração que não é dependente da doença de Chagas, ou é possível que o parasita já esteja entrando na forma crônica para essa mulher. Né? E o exame de sangue bioquímico, aumento da proteína C reativa. Essa proteína aqui é uma proteína relacionada geralmente a eventos inflamatórios. Essa mulher está passando por um evento inflamatório que pode ser condizente com a parasitose que ela está nesse momento. Né? As enzimas T3 e T4 estão normais. Provavelmente a mulher não tem nenhum problema hormonal nesse momento. Ou seja, considerando os resultados que deram positivos, essa mulher tem doença de Chagas, doença hormonal,
Doença cardíaca congestiva? Não. Essa mulher tem aqui uma doença de Chagas, não se descarta problema no coração, o médico não descartou, ele daqui a um tempo vai pedir novos exames de coração, mas nesse momento dá para ver que ela está com um claro estágio agudo de doença de Chagas. Ela vai ser tratada, né, e ela vai ser encaminhada para repetir não só o exame de Chagas daqui a alguns meses, 3 meses, como também vai repetir o exame de coração, certo? Essa mulher aqui, esse caso clínico aqui é um caso clínico de 2014, certo, pessoal? Eu não tenho noção do desfecho clínico que ocorreu com essa mulher, né? Acredita-se que o benznidazol tenha sido uma molécula interessante para tratar, tá? Bom, eu vou encerrar aqui o compartilhamento, e é o seguinte, esse é um caso complexo, né? Clássico aqui, para a gente foi fácil a gente entender algumas coisas porque a gente falou nessa aula. Outras não foi tão fácil assim, porque a gente ainda precisa crescer na parasitologia geral para entender alguns exames, né? Então, por que pediu para toxoplasmose? Por que pediu aquela microscopia para malária? Tudo isso a gente vai crescer nas próximas semanas. Vamos aprender novos casos, novos modelos de doença, né? Lá no nosso AVA, a gente tem uma pergunta para que vocês possam responder relacionado a esse caso, o desfecho final. Eu gostaria que vocês pesquisassem tanto no documento que o professor passou para vocês, que é a nossa aula textual, nossa aula escrita, né, quanto também pela internet, informações que você pode complementar a sua pergunta, né? Eu vi que vocês falaram que os slides não estão passando. Vocês chegaram a ver que o professor passou ou não? Acho que sim, né? Não sei se alguém está comigo ainda. Sim, menos os últimos, prof. O último não apareceu? É Então, os últimos. que estranho, eu coloquei em modo... Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Esse é o caso clínico, né? Da mulher, os sinais que a gente falou, e esse aqui são os sinais, ó. Uma explanação geral para vocês. Deixa eu colocar aqui, já que vocês não conseguiram ver. Os do caso clínico, né? Ah, entendi, que pena. Eu coloquei como modo de apresentação de slides e não foi, né? Mas eu mostro para vocês aqui, ó. Olha só. Aqui, né? Baseado no histórico exame físico, podemos considerar doença de Chagas, né? Olha só. Outras doenças que a gente pode considerar, malária, doença cardíaca positiva, os exames que foram pedidos, xenodiagnóstico, imunofluorescência indireta, microscopia direta para T-cruze, o ELISA para toxoplasmose, microscopia direta para plasmódio, eletrocardiograma, exames bioquímicos como dosagem de enzimas, né? E aqui, o que deu positivo. Os 3 testes pedidos para doenças de Chagas deram positivos, nenhum outro parasita deu positivo, possivelmente ela tem um problema no coração, não sabemos exatamente, né? E o exame bioquímico não deu reação geral. Ou seja, essa mulher tem doença de Chagas. Tá? Agora acho que deu para ver, né? Eu vou tirar o compartilhamento e eu gostaria de saber o seguinte, pessoal. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado do caso clínico? Alguém tem alguma dúvida da aula no geral? Por favor, aproveite. Todo mundo está tranquilo? Então eu peço que vocês respondam lá o caso, pergunta relacionada ao caso clínico que o professor colocou. Ele está lá na 3ª semana, certo? Beleza, daí. É uma pergunta dissertativa, né? Então eu peço que vocês escrevam lá com carinho, né? Vejam bem o que vocês podem responder, de forma complementar, de forma bem geral, didática, e o professor vai corrigindo isso ao longo do semestre. Toda semana que a gente tiver um caso clínico, haverá uma pergunta no ato. Certo, pessoal? Essa aula aqui vai estar disponível hoje à noite lá no nosso YouTube, né? Eu agradeço a presença de todos vocês, se cuidem, né? E a gente se vê na próxima terça-feira, então. Obrigado, pessoal. Beleza.